Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre função exponencial. Então, qual a definição da função exponencial? Uma função ela é dita função exponencial de base p se ela for escrita dessa forma: f de x igual a p elevado a x. Esse p é um número real fixo. Ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Em breve nós vamos entender o porquê dessa condição. E x é um número real qualquer. Então, por que a gente está chamando essa função de função exponencial? Note que o nome exponencial lembra muito expoente. Então, a nossa variável x, ela está morando no expoente. Então, por isso que nós chamamos de função exponencial. Agora, como é que a gente estuda um gráfico de uma função exponencial? Nós vamos usar o GeoGebra para isso. Então, abrindo aqui o GeoGebra, nós temos o seguinte. Aqui eu esbocei o gráfico da função 2 elevado a x. Ele apresentou esse desenho aqui. Então, observe que eu montei uma tabela de valores. Então, por exemplo, x igual a 1, y igual a 2. Se x for igual a 2, y igual a 4. Se x for igual a 3, 2 ao cubo. 2 ao cubo dá o quê? 8. X igual a 4 é 16 e assim por diante. Foi do 1 ao 19. Só que note o seguinte. Se você varia, por exemplo, de 2 para 3, ou seja, se você der um passo em x, você está crescendo de 4 para 8, ou seja, você deu 4 passos. Se você varia um passo de 3 para 4, ou seja, você continuou dando um passo para x, só que agora o seu crescimento vai de 8 para 16, ou seja, você aumentou 8. O que eu quero dizer com isso? À medida que o valor de x é muito grande, a variação em torno de x fica cada vez mais intenso, ou seja, a variação de x fica cada vez maior. Então, de 2 para 3, que você cresceu 4, ele tem um crescimento diferente, por exemplo, de 10 para 11, que você aumentou 1024. Ou seja, mesmo que você teve um acréscimo 1 de x, o acréscimo de y fica cada vez maior se o x for grande, independente se você aumentou uma unidade de x ou não. Então, uma função que cresce exponencialmente, que é algo que até aparece nas notícias no dia a dia, ele tem essa característica, que é o seguinte: quando o valor de x é pequeno, o crescimento ele ainda é pequeno, vamos colocar assim. Porém, com o passar do tempo, ou seja, à medida que o valor de x for muito grande, o crescimento da função fica cada vez mais intenso. Então, até a gente pode comparar, por exemplo, com a função x ao quadrado. Se eu esboço o gráfico aqui da função x ao quadrado no GeoGebra, a gente consegue perceber o seguinte, que, por exemplo, aparentemente, a função x ao quadrado é maior do que a função exponencial, porque o branco está por cima do amarelo. Porém, se você caminha um pouquinho mais, vocês vão percebendo que não é bem assim. A partir de um determinado valor de x, a função exponencial que fica por cima. Observe que o amarelo está por cima do branco. Como é que fica mais nítido isso? Se eu coloco x igual a 5, por exemplo, e eu mudo a cor dessa reta, por exemplo, uma cor verde, vamos colocar assim. Fica nítido que, fixado x igual a 5, o amarelo está por cima do branco. Uma outra maneira de visualizar, deixa eu só tirar aqui a função y igual a, o x igual a 5 aqui, deixa eu apagar aqui. Uma outra maneira de visualizar é o seguinte: se você pensar na função x igual a 10, x ao quadrado, em x igual a 10, 10 ao quadrado dá 100. Ok. Para x igual a 10, pensando no 2 elevado a x, o resultado deu 1024. Então, no caso x ao quadrado está na casa de centena.
O caso 2 elevado a x já está na casa de milhares, isso para x igual a 10. E novamente, se eu fosse comparar, por exemplo, x igual a 100, no 100 ao quadrado comparar com 2 elevado a 100, já dá para perceber que a diferença vai ser bem mais nítida. Então, a função exponencial ela tem essa característica, que a gente, assim, quando a gente diz que uma coisa cresce exponencialmente, a gente meio que está querendo dizer que cresce de maneira descontrolada, ou seja, de maneira muito absurda. Lembra muito o efeito de montanha-russa, né? A adrenalina, né? A velocidade do carrinho é baixa ainda, né? Porque tá subindo, subindo, subindo. Só que chega uma hora que a velocidade do carro começa a ser muito intensa. É mais ou menos esse efeito. Crescimento discreto, mas chega uma hora que estoura para o infinito, vamos dizer assim, que cresce absurdamente. O gráfico da função exponencial é sempre assim ou é só para o 2 elevado a x? O que acontece se o valor de p é maior? Então, se o valor de p é maior, por exemplo, 3, observe que continua tendo o mesmo comportamento. Cresce absurdamente e o gráfico você percebeu que deu uma pequena movimentada para a esquerda. Por quê? Porque é meio que assim, que você precisa de um valor de x menor para superar 13, vamos colocar assim. Tanto é que se você pensar no x igual a 5, praticamente no 1, alguma coisa você já passou do 13, né? Inclusive no x igual a 2 dá 25. Então, para p maior do que 1, você vai ter esse comportamento que a função está crescendo. Só que, quanto menor a base, vamos dizer assim, mais deitada é a curva, vamos colocar assim, até que chega no p igual a 1. P igual a 1 elevado a x, é uma função constante, né? Porque qualquer valor de x você vai colocar ali e o resultado vai dar sempre 1. Então é por isso que a gente pede que o p seja diferente de 1, porque ele não tem um comportamento de uma função exponencial. Só que se p for menor do que 1, que não estou dizendo que é menor que 0, menor do que 1, maior do que 0, menor do que 1, por exemplo, 0,8. Observe que agora o comportamento ele meio que se inverte. Então, vamos dizer assim, o estourar para o infinito é pensando no x negativo. E ele vai se aproximando de zero se x é muito grande, que a gente consegue perceber aqui. Então, se p está entre 0 e 1, assim, maior do que 0, menor do que 1, o gráfico da função exponencial ele decresce. E se o p é maior do que 1, ele cresce. Então, essa é a diferença básica. E por que não pode p negativo? Inclusive, aqui eu montei aqui. Por mais que aqui seja possível calcular para alguns valores de p, mas você não consegue calcular, por exemplo, se x for igual a 0,5. 0,5 pensando igual a meio. Porque x elevado a... Perdão. Menos 0,6 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 0,6. Não existe esse número, porque seria raiz quadrada de um número negativo. Então é por isso que a gente pede para o p ser positivo. Então esse é o resumo. É isso que você tem que ter em mente de uma função exponencial. P entre 0 e 1 decresce, p maior do que 1 cresce. E aí basicamente o desenho é esse. E observe que não importa o valor de p, se x é igual a 0, o y é sempre igual a 1. Então, isso vale tanto para p maior do que 1 quanto para p menor do que 1. O que é razoável, porque quando você troca o x por 0, todo número elevado a 0, diferente de 0, obviamente, é igual a 1. Aqui, por exemplo, vocês estão visualizando que está dando 0, é por causa das casas, né? Aqui eu estou admitindo 4 casas de arredondamento. Tanto é que se eu trabalhar com 10 casas, observe que o resultado aqui não vai dar 0, só para efeito de ilustração. Mas aqui já dá para perceber o poder que existe da função exponencial. Por isso que é muito importante estudar ela, e num curso de equações diferenciais, mais ou menos no cálculo 3, vocês vão ver de maneira mais evidente a importância da função exponencial. Agora nós vamos retornar para o nosso bloco de anotações, para apresentar outras propriedades da função exponencial. Por exemplo, que a função exponencial é uma função injetora. Como é que a gente demonstra esse fato? Bem,
vamos provar esse teorema, essa proposição. Então, provando esse resultado, é o seguinte: o que é uma função injetora mesmo? Uma das suas possíveis formulações é a seguinte: vamos supor que existem dois números x1 e x2 de tal modo que o f de x1 seja igual a f de x2. E vamos provar, se nosso objetivo é mostrar que essa função é injetora, nós vamos provar que o único caso possível é se x1 é igual a x2. Só que aí note o seguinte: o que é o f de x1? É o p elevado a x1. O que é o f de x2? É o p elevado a x2. Dividindo o p elevado a x2 os dois lados da igualdade, o que nós vamos ter é o seguinte: dividindo por p elevado a x2 aqui e aqui, do lado direito nós vamos obter o resultado 1, e do lado direito, observe que nós vamos ter o p elevado a x1 dividido por p elevado a x2. Só que uma propriedade de potenciação que nós temos é que quando você tem uma mesma base e você tem uma divisão, você pode repetir a base e subtrair os expoentes. Então, nesse caso de cima, menos o de baixo. E aí observe que p elevado a x1 menos x2 está dando 1. A única possibilidade disso dar 1 é se o expoente for 0. Por quê? Porque se você observar no GeoGebra, pensa no p entre 0 e 1. Se x é igual a 0, y é igual a 0. Até aí, ok. Se x for maior do que 0, você decresce para sempre. Ou seja, você nunca vai retornar o valor 1. E se x for negativo, você está crescendo, né? Pensando assim, que está negativo e tornando mais negativo ainda. Ou seja, para p menor do que 1, você nunca vai ter o y igual a 1, a não ser que x seja 0. E se p for maior do que 1, o argumento é análogo. Para x maior do que 0, você está crescendo. Para x menor que 0, para você, vamos dizer assim, para os valores de x indo para a esquerda, ou seja, mais negativo, você está decrescendo. Logo, o único valor de x possível, aonde o y dá 1, é o x igual a 0. Ou seja, isso aqui ocorre se somente se o expoente dá 0. E isso ocorre se somente se x1 é igual a x2. Então, um grande fato, vamos colocar assim, da função exponencial é que ela é uma função injetora. E como nós vimos na videoaula sobre funções inversas, quando você tem uma função injetora, você consegue, claro, para isso vai ter que restringir o contradomínio, mas você consegue construir a função inversa. A função inversa da função exponencial é a função logarítmica, mas isso vai ser tema da próxima videoaula. Por enquanto, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos trabalhar com esse exercício aplicado para ganhar uma intimidade maior com as funções exponenciais. Então, o exercício diz o seguinte: o decaimento radioativo do iodo 131 é descrita pela função P de T igual a P0 vezes 2 elevado a menos Bt, em que P0 é a concentração inicial do elemento, T é o tempo transcorrido em dias, desde que foi medida a concentração, e B é uma constante real positiva. Então, se B é positivo, e aqui eu só estou pensando em T maior ou igual a 0, né? Então, a gente já consegue perceber que, à medida que o T vai aumentando, essa função vai diminuindo. O que bate com a intuição de um elemento radioativo, que com o passar do tempo, a massa dele vai diminuindo, ou a sua concentração, melhor dizendo, ele vai diminuindo com o passar do tempo. Sabendo que a meia-vida do iodo é de 8 dias, ou seja, que a concentração desse tipo de isótopo em uma amostra cai pela metade em 8 dias, responda: em uma medição feita hoje, uma amostra de água contaminada apresentou 50 unidades de iodo 131. Eu esqueci o nome aqui, vou até pegar aqui a anotação. É picocure.
é picocure por litro. É uma unidade de medida para elementos radioativos, né? Para concentração de elementos radioativos. Escreva a função que fornece a concentração do iodo em função do tempo. O tempo T, dado em dias, a partir da data em que a concentração foi medida. Então, o que acontece é o seguinte: a nossa concentração inicial é de 50, ou seja, o nosso T igual a zero, o P0, perdão, é igual a 50. E isso implica no seguinte: quando você substitui aqui o T por zero, vou até fazer isso agora, vai ficar P0, 2 elevado a menos B vezes zero, igual a 50. O que que acontece? Troquei o T por zero. Menos B vezes zero dá zero. 2 elevado a zero dá 1. 1 vezes P0 P0. Isso implica que o nosso P0 é igual a 50. Portanto, o nosso P de T, por enquanto, nós podemos descrever dessa maneira: 50 vezes 2 elevado a menos B vezes T. Só que o objetivo do exercício é para determinar a função. E nós precisamos do valor de B. Como é que nós vamos encontrar o valor de B? Nós vamos utilizar essa informação aqui, sabendo que a meia-vida do iodo é de 8 dias. Ou seja, passou 8 dias, a concentração cai pela metade. Isso quer dizer o quê? Que se T for igual a 8, então vamos colocar aqui, se T for igual a 8, a gente sabe que a concentração do iodo cai pela metade. Se a concentração inicial é 50, logo a gente sabe que para T igual a 8, o resultado dá 25. Só que vou usar essa informação aqui agora. Então, trocando T por 8, vai ficar 50 vezes 2 elevado a menos 8B, porque eu troquei o T por 8, igual a 25. Vamos passar os 50 para o outro lado dividindo, ou seja, dividindo os dois lados da igualdade por 50. Quando eu faço isso, eu posso simplificar. Dividindo 5 embaixo, 5 em cima e embaixo, perdão, isso vai ficar 2 elevado a menos 8B igual a 5 sobre 10. Eu posso dividir por 5 em cima e embaixo novamente. Isso aqui vai dar 1 sobre 5. Na prática, eu dividi por 25, 1 sobre 2, perdão. Eu dividi 25 em cima, dividi 25 embaixo. Então, agora eu tenho que encontrar o valor de B de tal modo que essa igualdade seja verdadeira. Só que, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar o fato de que a função exponencial ela é injetora. Como assim? Bem, o 2 elevado a menos 8b vou deixar quietinho. Só que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Porque o que é o expoente negativo? Vamos lá. Quando você tem, por exemplo, a sobre b elevado a menos 1, por exemplo, o que isso quer dizer? O de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Nesse caso, para fazer isso, de cima e para baixo, de baixo e para cima, você tem que elevar a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Como a função exponencial é injetora, isso aqui, essa igualdade aqui é verdadeira se somente se os expoentes são iguais. Ou seja, menos 8b tem que ser igual a menos 1. E isso aqui é verdade se somente se b é igual a 1 sobre 8. Que passa menos 8 dividindo. Portanto, a nossa função fica como P de t igual a 50 multiplicado por 2 elevado a b vezes t, ou seja, elevado a t sobre 8. E essa é a solução do nosso exercício.
Logo, nós saberemos a concentração do iodo para todo o tempo t. Na verdade, eu esqueci do sinal de menos, né? Porque é menos bt. Então, menos 1 sobre 8 vezes t. Tanto é que, se t for muito grande, a concentração tende a zero. Então, essa é a noção básica de função exponencial. Existem várias e várias aplicações que seria mais interessante apresentar num curso de cálculo 1, mas já temos, vamos dizer assim, uma ferramenta mínima suficiente para, por exemplo, estudar a função logarítmica, que é o tema da próxima videoaula. Então, eu peço que vocês deem feedbacks, se vocês entenderam bem essa aula de função exponencial. Peço que curta o vídeo e até a próxima.